Fala, família arrepiei. O realismo cotidiano de um motoboy de aplicativo é viver no limite da exaustão. É aceitar aquela corrida no meio da madrugada para fechar a meta do dia, mesmo quando o destino é um lugar que nem o GPS consegue mapear direito. O Lucas, um parceiro nosso que roda pela região rural aqui do interior de São Paulo, pegou uma dessas. Entrega de lanche numa chácara afastada, 20 quilômetros adentro de uma estrada de terra onde o sinal do celular simplesmente desaparece. Mas o que o Lucas encontrou no caminho de volta não foi um pneu furado, um buraco ou um assalto. O que cruzou o caminho dele corria a 80 km por hora no mato alto, e eu garanto a vocês, aquilo não era feito de metal. A entrega na chácara foi daquelas silenciosas. O cliente abriu uma fresta do portão enferrujado, pegou o pacote, não disse boa noite e sumiu no escuro. O pesadelo do Lucas começou no retorno. Era 1h30 da manhã. A estrada era um corredor estreito de terra vermelha batida, cercada por uma plantação de eucaliptos gigantes de um lado e um matagal de capim colonião do outro. A neblina de outono começava a baixar, misturando com a poeira fina que a moto levantava. O farol amarelado da moto rasgava a escuridão, mas a luz parecia ser engolida pelo breu a poucos metros de distância. Foi então que o Lucas ouviu o primeiro som estranho. Quando ele reduziu a marcha para passar por uma valeta, o barulho do escapamento baixou, e um som paralelo tomou conta. Não era o vento nas folhas. Era um farfalhar pesado, compassado, amassando o capim. Svi, svi, svi. Alguém, ou alguma coisa, estava quebrando o mato seco exatamente ao lado dele, acompanhando o ritmo da moto. Natália, quem anda de moto de madrugada por estrada de terra aprende a regra de ouro: nunca olhe para os lados. O Lucas focou no feixe de luz do farol, engatou a terceira marcha e acelerou. O ponteiro subiu para 40, 50, 60 por hora. A moto vibrava muito, o vento gelado cortava a jaqueta de lona dele, mas o barulho no mato não ficou para trás. Pelo contrário. O som de galhos sendo esmagados e raízes sendo arrancadas ficou mais alto, mais agressivo. Craque. 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 O Lucas olhou pelo retrovisor, mas só viu a poeira vermelha. Então, ele olhou para o lado esquerdo. Ele rezou com todas as forças para ser apenas um cavalo solto ou um cachorro grande assustado. Mas o vulto negro que corria entre os troncos de eucalipto era alto demais. A silhueta bloqueava a luz pálida da lua. A coisa não corria sobre 4 patas, ela corria encurvada, usando apenas 2 pernas absurdamente longas, dando passadas que cobriam 3 ou 4 metros de distância de uma única vez. O desespero tomou conta do Lucas. Ele virou o cabo do acelerador até o limite mecânico da moto 80 por hora numa estrada cheia de pedras e flertar com a morte. Mas o vulto negro começou a sair de trás das árvores e se aproximar da cerca de arame farpado. A coisa não demonstrava cansaço, a respiração dela, um chiado úmido e gutural, podia ser ouvida por cima do motor gritando. E então, num único movimento fluido e impossível, a sombra gigantesca dobrou os joelhos para trás e saltou sobre a cerca de 2 metros, caindo com um estrondo no meio da estrada de terra, exatamente na linha do farol dele. O cérebro do Lucas desligou. Foi puro reflexo de sobrevivência. Ele alicatinou os 2 freios de uma vez só, travando as rodas. O pneu traseiro perdeu a aderência no cascalho solto, a moto chicoteou de lado com violência e arremessou o corpo dele no ar. Ele bateu no chão duro, o capacete raspou violentamente na terra seca, levantando uma nuvem densa de poeira sufocante. A moto foi se arrastando pelo chão, soltando faíscas ao raspar no pedregulho, até parar a uns 15 metros de distância. O Lucas rolou pelo barranco e parou de costas. O corpo dele inteiro formigava. O ombro esquerdo latejava de dor, e o gosto metálico de sangue inundou a boca dele. Por alguns segundos, a única coisa que existiu no mundo foi o som da roda traseira da moto girando solta no ar, impulsionada pelo vento, tique, tique, tique. O farol torto iluminava a nuvem de poeira avermelhada que começava a baixar devagar. Mas o alívio de estar vivo durou menos de 10 segundos. O Lucas sentiu a terra tremer debaixo das costas dele. Algo incrivelmente pesado estava caminhando na direção da luz. Natália,
O Lucas tentou se levantar, mas a dor na costela o manteve pregado no chão. Ele focou os olhos na neblina de poeira. A silhueta rompeu a fumaça de terra e entrou na faixa de luz do farol. O Lucas parou de respirar. Não era uma lenda, não era um mito. Era uma aberração biológica, um erro grotesco da natureza. A criatura devia ter uns 2,5 metros de altura. O peito e os ombros eram largos, desenhados com a musculatura retorcida de um homem adulto, cobertos por uma pele pálida, doentia e esticada sobre costelas salientes. Mas da cintura para baixo, a anatomia despencava para o absurdo. As pernas eram finas, absurdamente longas e invertidas, cobertas por uma pelagem grossa e vermelha, cor de ferrugem, que terminava numa marcação preta até as patas pontiagudas, exatamente como as patas de um lobo-guará. Os braços desciam até quase o chão, com mãos humanas onde os dedos terminavam em garras sujas de terra preta e sangue ressecado. A coisa parou a 3 metros de onde o Lucas estava deitado. A cabeça era o que mais aterrorizava. Tinha um focinho comprido, fino e as orelhas gigantes e pontudas de um canídeo selvagem, mas a expressão não era irracional. O monstro inclinou a cabeça para o lado num movimento lento e curioso, como uma pessoa tentando entender um quebra-cabeça. E quando a luz do farol bateu de frente no rosto da criatura, o Lucas viu. Os olhos não eram amarelos de animal noturno. Eram olhos humanos. Olhos azuis, cansados, mas profundamente perversos e cheios de uma consciência assassina que observava o motoqueiro caído não como um inimigo, mas como o jantar que acabou de ser servido no prato. O realismo cotidiano te ensina que, em caso de perigo, você deve correr ou lutar. Mas quando o perigo quebra todas as regras da física e da biologia, o seu corpo não obedece a comando nenhum. O Lucas estava estático no chão de cascalho. O cheiro que começou a emanar da criatura era insuportável, uma mistura ácida de carniça esquecida no sol, pelo de cachorro molhado e terra de cemitério revirada. Aquele odor entrava pelas frestas do capacete e fazia o estômago do Lucas revirar em espasmos. A criatura deu mais um passo, pisando exatamente na viseira quebrada que o Lucas tinha perdido na queda. O som do plástico estilhaçando sob aquela pata negra ecoou no silêncio da madrugada. O monstro então se agachou. Aquelas pernas longas e vermelhas de lobo-guará se dobraram com uma agilidade medonha. A coisa estava agora a menos de 1 metro do rosto do Lucas. O motoqueiro conseguia ver as veias pulsando sob a pele pálida do peito humanoide. Natália, a lenda diz que lobisomens uivam para a lua. Essa coisa não uivava. Ela estava escutando as batidas do coração do Lucas. O monstro abriu aquela mandíbula alongada, revelando fileiras de dentes pontiagudos amarelados, pingando uma saliva espessa e escura. A criatura pareceu pigarrear, forçando uma garganta que não era feita para falar, e emitiu um som. Não foi um rosnado. Foi uma tentativa perturbadora de imitar a voz humana. Era como ouvir um disco riscado tocando em câmera lenta. A voz, rasgada e metálica, sussurrou saindo da boca da besta: taxa de entrega. A coisa estava repetindo, como um gravador quebrado, a frase que o cliente da chácara havia dito para o Lucas meia hora antes. O monstro não estava apenas seguindo a moto fisicamente, ele estava observando, memorizando sons, brincando com a presa antes do abate. A criatura ergueu o braço longo. A mão de proporções humanas, mais pálida como cera e coberta de sujeira incrustada nas garras, se esticou em direção ao capacete do Lucas. O motoqueiro sentiu a ponta afiada de uma unha deslizar lentamente sobre o acrílico da viseira. Screek! O som do arranhão cortou a alma dele. O monstro queria remover o capacete. Queria tirar o casco para chegar na carne macia. O Lucas sabia que o próximo movimento seria o pescoço dele sendo rasgado, e que ele ia morrer naquela estrada de terra, a 20 quilômetros da civilização, sendo devorado por algo que não deveria existir. Mas no meio do pânico absoluto, a mão direita do Lucas, que estava tateando cegamente o chão de cascalho às próprias costas, encontrou um metal liso e insuportavelmente quente. Era o cano do escapamento da moto que estava tombada logo atrás dele. O calor extremo queimou a luva de couro e a palma da mão dele, mandando uma onda de choque de dor para o cérebro que quebrou a paralisia do medo.
A dor foi o estopim da sobrevivência. Com o monstro focado na viseira do capacete, debruçado sobre ele, o Lucas usou as pernas como mola, girou o corpo com uma violência desesperada e empurrou as costas com toda a força contra o banco da moto caída. Ao mesmo tempo, a mão não queimada dele foi direto para o punho do guidão que estava apontado para cima. Natália, o Lucas apertou o botão da buzina e puxou o relampejador do farol alto simultaneamente e segurou. A buzina de 12 volts, a poucos centímetros da cara da aberração, explodiu no silêncio da madrugada. O clarão do farol alto bateu direto naqueles olhos azuis humanos. O monstro tinha a audição hipersensível de um canídeo selvagem. O som estridente machucou os tímpanos da criatura como se fossem agulhas de fogo. A besta recuou bruscamente, tropeçando nas próprias pernas longas. Ela cobriu aquelas orelhas gigantes com as garras, abriu a boca e soltou um guincho que não era nem humano e nem animal, era o choro agudo de uma criança distorcida por alto-falantes rasgados. Com 2 saltos cegos para trás, impulsionada pelas pernas de lobo-guará, a aberração estilhaçou uma moita espinhosa e desapareceu na escuridão do mato alto, fugindo da luz e do barulho. O Lucas não pensou no braço machucado e nem nas costelas doloridas. A adrenalina fez ele levantar aquelas 150 cilindradas do chão como se ela fosse uma bicicleta de criança. Ele ligou a moto no tranco ali mesmo na terra, jogou a primeira marcha e voou de volta para a rodovia rasgando o limite de giro do motor, deixando a bag rasgada no chão. Ele chegou na base de entregas chorando, pediu as contas naquela mesma madrugada e nunca mais aceitou corrida para a zona rural. A lição dessa estrada, meus amigos, é que o mato à noite esconde abominações que a biologia se recusa a catalogar. Aquele vulto que você jura que é só um cachorro assustado acompanhando o seu carro, às vezes é o predador perfeito, com olhos humanos, apenas esperando o seu pneu derrapar. E você, família Arrepiei? Já sentiu que estava sendo acompanhado numa estrada escura à noite? Já viu alguma silhueta correndo no escuro do mato que a mente não conseguia explicar o que era? Comenta aqui embaixo. A Natália quer saber, você acelerava para fugir até o motor fundir, ou preferia não olhar pro retrovisor? No nosso próximo relato, uma veterinária que atende no interior foi chamada numa fazenda isolada para olhar um bezerro. Era noite de lua cheia. A dona da casa estava estranha, suando frio. Enquanto ela preenchia a receita na sala, ouviu um estrondo de dentro do quarto trancado. Pancadas violentas, como se algo enorme quisesse arrombar a porta. Depois, ouviu arranhões pesados na madeira. Perguntou do filho dela, que sempre a ajudava. Ela ficou pálida, a empurrou para a rua e sussurrou chorando, ele tá lá dentro. Vai embora agora antes que a tranca ceda. Até a próxima. E lembrem-se, se a sombra acompanhar a sua moto no escuro, reze para não precisar frear.